pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço os mapas mentais e como eu faço os resumos para usar para provas e para os trabalhos acadêmicos. Então vem comigo. Bom, se você não sabe o que é um mapa mental, eu vou explicar um pouquinho para você. O mapa mental basicamente consiste em você pegar um tema central e eu vou puxando ramificações ou setas, estruturando cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, ali eu tô fazendo um mapa mental sobre potencial elétrico da MP. Então, basicamente, esse meu mapa mental, eu estruturei ele de uma outra forma. Ele tá parecendo mais um diagrama do que um mapa mental em si, mas funciona da mesma forma. Então eu começo esse meu mapa com o potencial elétrico da membrana plasmática e vou puxando setas para as outras definições, ou seja, células excitáveis, depois potencial de repouso e potencial de ação, e assim vai indo de acordo com o tema principal desse mapa. Para ficar de uma forma mais lúdica essa representação, eu vou estar colocando a foto do meu mapa mental já pronto aqui do lado para vocês poderem observar como ele foi feito. Então, como eu disse anteriormente, meu tema principal é o potencial elétrico da membrana plasmática. Então ali eu puxo uma estrutura para células excitáveis, potencial de repouso e o potencial de ação. Então o potencial de repouso, ele diz respeito à membrana plasmática polarizada. Já o potencial de ação, ele tem a despolarização, que no caso seria a abertura dos canais de sódio, e a repolarização, que seria os canais de potássio e a bomba de sódio e potássio. O potencial de ação, a gente pode puxar mais uma seta para comunicação celular, e essa se divide em dois, sendo comunicação sináptica, que é a comunicação química, e a comunicação endócrina, que seria, no caso, as células hormonais. A comunicação endócrina também estão ligadas a vasos sanguíneos e células-alvo. Já a comunicação sináptica, ela está ligada aos neurotransmissores, e esse, por sua vez, se divide em excitatório, que promovem a abertura dos canais de sódio, e os inibitórios, que promovem a abertura dos canais de cloro. Aqui embaixo eu coloquei os passos, das etapas da sinapse, e em cima coloquei só algumas informações extras. Então esse foi o meu mapa mental principal sobre potencial elétrico, e agora eu vou estar fazendo mais outros 2 mapas mentais referentes ao sistema nervoso.
Nesse segundo mapa mental, eu falo sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo e medula espinhal, onde o encéfalo contém o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. No cérebro, a gente encontra o teleencéfalo e o diencéfalo, e no tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Já na medula espinhal, a gente encontra a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e o cóccix. O sistema nervoso periférico se subdivide entre nervos e gânglios. Os nervos são os cranianos e os espinhais, e os gânglios são os sensoriais e os motores. Nesse terceiro mapa mental, eu falo sobre o sistema nervoso central. De um lado eu tenho as vias aferentes e do outro lado eu tenho as vias eferentes. No sistema nervoso central é onde se localiza o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso sensorial se subdivide entre somático e visceral, onde o somático é responsável pelos olhos, nariz, orelha, pele e língua, e o visceral pelos sensores viscerais. Já nas vias eferentes, responsável pelo sistema nervoso motor, se subdivide entre somático e autônomo. O somático é responsável pelas unidades motoras e pela medula espinhal. Já o autônomo se subdivide entre simpático e parasimpático, onde o simpático envolve as vias adrenérgicas e as vísceras, e o parasimpático as vias colinérgicas e vísceras também. E esse foi o resultado dos 2 mapas mentais que eu fiz sobre o sistema nervoso.
Nesse primeiro momento da matéria de processos psicológicos básicos, a gente já viu os temas sobre consciência, sobre sono e sua importância, sobre sensação e percepção, sobre atenção e sobre memória. Mais pra frente a gente vai ter outros tópicos também, aí eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre. A definição de consciência é a capacidade de perceber e refletir sobre si mesmo e o ambiente ao seu redor. Então ela envolve a experiência de pensamentos, emoções, sensações, permitindo que uma pessoa conheça a própria existência e tome decisões. Basicamente é como se fosse uma luz interna que a gente tem e que a gente tenha consciência da existência de nós mesmos e dos outros. O sono é definido como um estado natural de repouso caracterizado pela redução da atividade consciente e o relaxamento do corpo. Ele é muito benéfico para a saúde tanto mental quanto física, porque ele ajuda na recuperação e no fortalecimento do sistema imunológico e também na consolidação da memória. O sono é importante para a recuperação física dos tecidos que fortalecem o sistema imunológico. Ele é importante para a saúde mental porque ele melhora o humor e a capacidade cognitiva, e ele também é importante para a memória e o aprendizado porque ele ajuda a processar e armazenar as informações. A definição de sensação é o processo inicial de captar estímulos do ambiente por meio dos sentidos como visão, audição, tato, olfato e paladar. Ou seja, é a entrada de informação no nosso sistema. Já a percepção é a interpretação e a organização dessas sensações por meio de significados. Ou seja, é o significado de toda sensação que nós sentimos e a forma como nós interpretamos e organizamos elas dentro do nosso sistema. Ela nos permite conhecer objetos, pessoas e situações. Resumindo, sensação é a captação de estímulos internos ou externos, e a percepção é como nós entendemos e interpretamos esses estímulos. A atenção é definida como a capacidade de focar em um estímulo ou tarefa específica, ignorando distrações. A atenção possui 4 principais tipos. Atenção seletiva, que é a capacidade de focar em um estímulo enquanto ignora outros. A atenção sustentada, que é manter o foco em uma tarefa por um período de tempo prolongado.
A atenção dividida quer distribuir a atenção entre múltiplas tarefas ou estímulos, e a atenção alternada quer mudar o foco entre diferentes tarefas ou estímulos. Memória pode ser definido como a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações. Ela é considerada uma função cognitiva essencial. Memória é um conceito bem extenso, então eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Para resumir bem, nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Toda memória de longo prazo, um dia ela foi de curto prazo, mas nem toda memória de curto prazo se tornará uma memória de longo prazo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, compartilha ele. Deixe seu comentário também. E se você tiver alguma sugestão, ela será bem-vinda. Até a próxima!